Olá, meu nome é Flávia Diana e você está no canal Bases da Físio. Hoje vamos dar continuidade na playlist de fratura, sendo que o nosso assunto será fixadores. Primeiro, nós temos que saber as características dos tipos de fixadores para depois saber a nomenclatura e quais são especificamente os tipos. Eles são subdivididos em proteção e compartilhamento. Vamos falar cada característica dos fixadores de proteção e cada característica dos fixadores de compartilhamento. Para a partir daí, você vendo o fixador, você analisando o raio-x, você saber se aquele fixador é de proteção ou de compartilhamento e por que naquele tipo de fratura usou esse tipo de fixador. Um detalhe muito importante é que no vídeo anterior a gente falou sobre alguns tipos de fraturas e eu relatei que tinham fraturas mais estáveis e fraturas mais instáveis, sendo que os tipos de fixadores vão interferir diretamente no tipo de fratura e no caso clínico, óbvio, do paciente. Por exemplo, uma fratura do tipo simples ou transversa, que ela é mais estável, ou seja, a probabilidade de complicações é muito mais difícil do que uma fratura cominutiva, que o osso se desmembra em vários pedacinhos, no caso tem um foco de fratura maior, ela vai ser mais instável. Então, o de proteção, o próprio nome já diz, ele vai dar mais estabilidade, ele vai segurar mais aquele osso, ele vai como se fosse prender realmente aquele osso. Então, em fraturas mais instáveis, ou seja, que estão mais esbagaçadas, eu vou dar preferência a fixadores de proteção, porque aí eu preciso de um fixador externo, né? Um fixador externo não, uma intervenção para que aquela fratura não se deforme, não tenha deformidade óssea. Já em uma fratura mais simples, como a fratura transversa, como ela é mais estável, eu não preciso de toda essa proteção nela. Então, eu posso botar um fixador de compartilhamento, que ele vai segurar, mas também não vai restringir tanto. Deu para entender um pouquinho? Então, só para recapitular. Fraturas estáveis, fixadores instáveis, ou seja, o de compartilhamento. Em fraturas instáveis, como a cominutiva, fixadores de proteção, que são mais estáveis. Beleza? Agora vamos para algumas características desses fixadores. Começando pelos fixadores de proteção. Vamos falar 4 características de cada fixador. Vocês vão ver que um é o inverso do outro, então fica mais fácil. Uma característica eu já disse, que é a estabilidade estática. O fixador de proteção, ele tem mais estabilidade do que o de compartilhamento. Ele deixa a fratura mais paradinha. Outra característica, a segunda característica, é que não permite movimento no traço de fratura. Tenham cuidado para não confundir. Respondam aí rapidinho para mim. O gesso, ele permite movimento no traço de fratura? Aí você pode pensar, por exemplo, em um gesso de membro superior. Não, ele não permite, porque eu não faço extensão de cotovelo, não faço cuidado, não é movimento articular, e sim movimento no traço de fratura. O gesso permite o movimento no traço de fratura, porque quando eu tenho contração óssea, contração muscular, eu tenho movimento lá no meu osso, e no gesso eu posso fazer contração isométrica. Tenham muito cuidado com isso. Então, o fixador de proteção, ele não permite movimento no foco de fratura, no traço de fratura. Ele tem a fratura e ele deixa o osso parado, ele não consegue movimentar. A terceira característica é que nos fixadores de proteção eu tenho um mínimo calo ósseo. Vamos dar uma recapitulada lá na fisiologia. Alguns estímulos que fazem o meu osso crescer são a tração, que aí pode ter, por exemplo, o esporão calcâneo. Quando eu tenho muita tração do tríceps sural, eu faço um estímulo para que eu tenha um esporão, ou seja, o osso ele seja estimulado a crescer, certo? Eu posso ter um estímulo de cisalhamento, por exemplo, é por isso que hoje em dia as cirurgias de retirada do esporão não são recomendadas, porque o que ele vai fazer? Ele vai raspar o osso, e o cisalhamento também faz estímulo de produção óssea.
E por fim, a compressão, que é o mais comum, que é o que faz a gente crescer naturalmente. Crianças, quando a gente pula, a gente corre, tanto que em idosos, principalmente com diagnóstico de osteoporose, são recomendados alguns treinos para que haja compressão, essa compressão óssea, né, longitudinalmente. Óbvio que na carga adequada para aquele idoso. Mas enfim, são esses 3 estímulos: tração, cisalhamento e compressão. No caso, pensem comigo, se o fixador de proteção ele não vai permitir que aquele traço, ou seja, aqui está o traço de fratura, que é esse espaço entre as minhas 2 mãos. Se ele não vai permitir que esse traço se mova, ele vai ficar paradinho. Então, mesmo se eu tiver compressão no meu corpo, o fixador vai segurar o osso. Então, eu não vou ter compressão no osso. Se eu não tenho estímulo de compressão, eu não vou produzir um calo ósseo muito grande. Porque o que é o calo ósseo, que a gente falou também lá na primeira aula? É como se o corpo quisesse tapar aquele buraco o quanto mais rápido possível. Ele manda o calo mole mesmo ele não sendo tão resistente quanto o calo duro, mas para ir começando, ele manda o calo duro. Mesmo que fique deformidades, ele quer estabilizar aquele osso. Mas entenda o estímulo que está dando para o organismo. Se eu não tenho estímulo de compressão, o corpo não vai entender a pressa daquilo que vai estar sendo estimulado. Então, eu vou ter um mínimo calo ósseo. A minha produção óssea ela vai ser mais lenta. E isso vai interferir lá na descarga de peso. Quanto ao tipo de fixador, a probabilidade de você ter uma descarga de peso precoce é muito maior com o fixador de compartilhamento do que o de proteção. Mas já que para lá eu explico isso para vocês. Então, terceira característica, mínimo calo ósseo, tá? A 4ª característica é a questão da consolidação primária. O que é isso? Lembra que lá eu também disse calo mole, que vem colágeno, fibroblasto para fazer o calo mole e depois eu venho com o osteoblasto para fazer o calo duro? Então, no fixador de proteção, eu tenho essa consolidação primária. Então, o calo mole ele não vai existir, ou se existir vai ser mínimo, porque ele é como se o corpo não tivesse sendo estimulado muito rápido para fazer essa consolidação. Então, ele já vai fazer da forma correta do que fazer meia boca para tapar buraco e depois fazer de forma correta. Deu para entender? Então, vamos recapitular 4 características. De proteção é um estabilizador estático. Ele tem um mínimo calo ósseo por conta do pouco estímulo de compressão, que é no traço de fratura. Ele apresenta consolidação primária, ou seja, tem mínimo calo mole, ou senão nem existe. Ele vai passar diretamente para a produção dos osteoblastos e não permite movimento no traço de fratura, ou seja, aquele traço de fratura não vai sofrer compressão. Já no de compartilhamento é o inverso disso tudo. Ele tem uma estabilidade dinâmica, ou seja, estabilidade dinâmica, característica 1. Característica 2, ele permite movimento no traço de fratura. Então, mesmo com o fixador lá, eu consigo movimentar. O meu osso, ele ali naquela região, ele tá mexendo, ele tá fazendo cisalhamento, ele tá fazendo compressão e estimulando mais osso. Por conta de estimular mais osso, terceira característica, maior produção e, no caso, apresenta mais calo ósseo. E por conta disso, ele apresenta todas aquelas fases que a gente falou no anterior. Ela apresenta o calo ósseo, para depois a remodelação, para a reorganização óssea. E por fim, a 4ª característica é que ele tem uma consolidação secundária. Por que isso? Porque ele apresenta o calo mole, para depois vir o calo duro, para depois remodelar e alinhar o osso. Então, vamos lá. As 4 características dos fixadores de compartilhamento são: eu apresento calo ósseo, eu tenho consolidação secundária, a minha estabilidade é dinâmica e eu permito movimento no traço de fratura. Deu para entender? Agora vamos aos exemplos de quais são os fixadores de compartilhamento e quais são os fixadores de proteção.
O primeiro deles, o de proteção, que a gente chama, é um dos que mais é utilizado, que é o placa e parafuso. Ele, como eu disse no começo, ele é mais utilizado em fraturas instáveis, porque ele é um fixador estável. Então, placa e parafuso tá aqui para vocês darem uma olhada. Por que que ele é proteção? Vamos lá, características. Você vê que ele fixa bem o osso, ele não permite movimento, o traço de fratura está totalmente imóvel, porque ele está fixado tanto em cima quanto embaixo. E por conta disso, dessa proteção, dessa estabilidade, ele não vai ter calo ósseo, ele vai ter consolidação primária e não vai permitir movimento no traço de fratura. Outro fixador de proteção é a haste intramedular estaticamente travada. Tenham muito cuidado com esse, porque a haste intramedular por si só, se for só ela é um fixador de compartilhamento. Mas quando ela é estaticamente travada, ou seja, ela é travada em cima e embaixo, ela não vai permitir o movimento no foco de fratura e, consequentemente, as outras características também vão existir. Então, a haste intramedular estaticamente travada é de proteção. Os de compartilhamento são o fio de Kirchner, que geralmente a gente vê muito em fraturas de mão e punho, a haste intramedular dinâmica, ou seja, só ela, então só tem a haste intramedular no osso, ou a haste intramedular destravada ou dinâmica, que aí ela pode sim ter além da haste, ter um parafuso ou ter algo que vai fixar em uma região, mas ela não vai travar o foco de fratura, então vai permitir movimento, então ela continua sendo de compartilhamento. E por fim, os fixadores externos, né, aqueles que a gente vê em volta, geralmente utiliza muito em membro inferior. Ele também vai permitir a mobilidade no osso, principalmente porque ele é ajustável, ou seja, o próprio médico ele vai ajustar o fixador para aproximar ou afastar o traço de fratura, e por conta disso vai fazer com que haja movimento no traço de fratura. Bem, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, se ficou alguma coisa confusa, pode perguntar aqui nos comentários do Instagram ou do YouTube. Caso vocês queiram conversar comigo pelo Instagram, meu arroba é Flavia_Diana com 2A no final. Eu estarei à disposição no direct para vocês. Qualquer dúvida, entra em contato comigo lá. Um beijão, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.